Às 22h29 do dia 31 de maio de 2009, um Airbus A330 decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris. A bordo, 228 pessoas. Pilotos experientes. Um avião moderno. Uma rota rotineira. Nenhum deles chegou ao destino. O voo Air France 447 simplesmente desapareceu sobre o Atlântico Sul. E o que aconteceu nas últimas horas desse voo vai te fazer nunca mais olhar para um avião da mesma forma. Eu sou o canal Caixa Preta. E hoje abrimos mais uma. Capítulo 1. Uma noite comum. 31 de maio de 2009. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. O AF447 era um voo noturno de longa distância, o tipo que os passageiros usam para dormir e acordar em Paris. A tripulação era composta por 3 pilotos: Mark Dubois, o comandante com mais de 10.000 horas de voo, David Robert, copiloto sênior, e Pierre-Cédric Bonin, copiloto júnior com apenas 3.000 horas. Dubois foi para o descanso por volta de meia-noite. Era padrão em voos longos, os copilotos assumiam o comando enquanto o capitão repousava. Tudo normal. Tudo dentro do protocolo. Às 2h10, o avião entrou em uma zona de tempestades convectivas, comum na região da ITCZ, a Zona de Convergência Intertropical. Outros aviões haviam desviado. O AF447, por razões ainda discutidas, manteve o rumo. Capítulo 2. O momento em que tudo quebrou. 2h10 da manhã. Altitude de 11.000 metros. Velocidade de cruzeiro. Os tubos de pitot congelaram. O tubo de pitot é o sensor que mede a velocidade do avião em relação ao ar. Quando ele congela, o sistema de controle de voo perde essa informação crítica. E quando perde, o piloto automático desliga. De repente, 2 copilotos precisaram assumir o controle manual de um Airbus A330, no meio de uma tempestade, no Atlântico, às 2h da manhã. Pierre-Cédric Bonin, o menos experiente, tomou os controles. O que aconteceu nos próximos 4 minutos é um dos registros mais perturbadores da aviação. Bonin puxou o manche para cima. O avião começou a subir. Mas subir demais, com o ângulo errado, fez o avião entrar em stall, a asa para de gerar sustentação. A aeronave começou a cair. O alerta de stall soou: stall. 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 Mas Bonin continuou puxando o manche para cima. Uma reação instintiva, humana, quando cai, o reflexo é subir. Só que no stall, isso é o contrário do que se deve fazer. A velocidade caiu de 274 nós para 52 nós. O ângulo de ataque chegou a 40 graus. Em paralelo, David Robert tentou recuperar o controle. Mas os 2 copilotos aplicavam entradas conflitantes no manche. O avião não entendia o que fazer. Por 3 minutos e meio, o AF447 caiu em queda livre a partir de 11.000 metros. Às 2h14, o avião bateu no Atlântico a 11.265 km/h de velocidade vertical. A colisão com o oceano pulverizou a aeronave instantaneamente. Capítulo 3. O desaparecimento. No dia 1º de junho, quando o voo deveria ter pousado em Paris, não havia sinal do AF447. As primeiras buscas encontraram apenas detritos na superfície do oceano. Pertences, assentos, partes da fuselagem. Nenhum sobrevivente. O Atlântico Sul naquela região tem mais de 4.000 metros de profundidade. Localizar as caixas pretas seria como procurar 2 objetos do tamanho de uma lata de leite no fundo de um oceano do tamanho da metade da África. As buscas foram suspensas em julho de 2009. Em 2010, retomadas. Novamente suspensas. 2 anos depois do acidente, em abril de 2011, uma equipe com robôs submarinos finalmente localizou os destroços a 3.902 metros de profundidade. E as caixas pretas? Intactas.
Capítulo 4. O que as gravações revelaram. As caixas pretas do F-447 revelaram algo que perturbou profundamente a comunidade de aviação. Os pilotos não entenderam o que estava acontecendo. Em momento algum das gravações eles identificaram claramente que estavam em stall. O alarme soava. Os instrumentos mostravam. Mas a combinação de caos, ausência de informação de velocidade e reações conflitantes criou o que os especialistas chamam de escuridão cognitiva. O comandante do Bois foi chamado do descanso 2 minutos antes do impacto. O que está acontecendo? Ele perguntou. Não houve tempo para resposta. As últimas palavras gravadas foram: Dix degrés de A7. Quest se é que se passe. Em português, 10 graus de atitude. O que está acontecendo? E então o silêncio. Capítulo 5. Lições que mudaram a aviação. O acidente do F-447 gerou mais de 8 anos de investigação, 2 relatórios finais e centenas de mudanças nos protocolos de treinamento de aviação. As principais lições. Primeiro, a automação criou pilotos que voam bem com computadores, mas que perderam a habilidade de voar manualmente em situações extremas. Todos os pilotos hoje precisam de treinamento obrigatório de voo manual em condições adversas. Segundo, os tubos de pitot do modelo específico usado no F-447 foram substituídos em toda a frota mundial. Terceiro, o design das cabines foi revisado. Quando 2 pilotos aplicam entradas conflitantes, o avião agora alerta explicitamente sobre o conflito. Quarto, protocolos de comunicação entre pilotos durante emergências foram reescritos para evitar o colapso de hierarquia que impediu do Bois de assumir o controle rapidamente. 228 vidas terminaram no Atlântico Sul naquela madrugada. Mas a aviação moderna é mais segura por causa delas. O tubo de pitot. Um sensor do tamanho de um dedo. 3 pilotos treinados. Uma tempestade noturna. E 4 minutos que mudaram tudo. Essa é a caixa preta do F-447. Inscreva-se no canal para não perder os próximos casos.